Um dos atributos de Deus é a onipotência. Isso significa que Ele pode todas as coisas. Nada para Deus é impossível. Aliás, é isso que nós lemos em Lucas capítulo 1, verso 37, quando o anjo disse à Virgem Maria, porque para Deus nada é impossível. Mas para que nós possamos ver esse Deus onipotente fazendo o impossível, é necessário que nós andemos e nos comportemos em fé. Pois o próprio Cristo afirmou em Marcos 9:23 que tudo é possível, mas ao que crê. Então, nós, muitas vezes, com nossos olhos meramente carnais, naturais e humanos, olhamos para a nossa vida, para a vida do outro, para situações, para algo e dizemos, não tem mais jeito, é impossível. Mas o que eu e você precisamos é ter olhos de fé, olhos sobrenaturais, para que nós possamos crer nesse Deus onipotente e, ao mesmo tempo, crer que Ele pode fazer o impossível. É a partir desse momento que nós iremos trocar o não tem mais jeito pelo ainda tem jeito, é possível. Eu me lembro aqui daquela passagem muito conhecida e pregada que está em Ezequiel capítulo 37, que fala sobre o vale de ossos ressequidos. O profeta Ezequiel é conduzido até aquela planície encoberta de ossos secos e toda aquela planície coberta de ossos secos simbolizava a situação espiritual de Israel. E aquele povo mesmo reconhecia que estava morto, que estava perdido. Eles diziam, os nossos pecados pesam sobre nós, como poderemos nós reviver? A nossa esperança está morta. E o Deus poderoso pergunta a Ezequiel, olha só esses ossos secos, eles podem voltar à vida? E o profeta rebate, dizendo para Deus, tu sabes, Senhor. É aí então que o profeta recebe a ordem de profetizar sobre aquele vale de ossos secos. É aí que acontece uma intervenção sobrenatural de Deus. Aqueles ossos ganham músculos, ganham carne, ganham pele. Novamente o profeta profetiza, o Espírito penetra neles e eles se levantam como um grande e poderoso exército. Ou seja, aquilo que não tinha mais jeito, a partir do momento que Deus age, passa a ter jeito. O povo estava morto, perdido, desesperançado, mas de repente Deus manda uma palavra de esperança. Deus restaura aquele povo. É isso que Ele faz na minha e na sua vida quando nós cremos, quando nós ouvimos a sua palavra. Eu gosto muito também de uma passagem que está lá em Jó capítulo 14, do verso 7 ao 9, que diz assim, porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão seus renovos, seus ramos. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova. Olha que palavra maravilhosa. Ao nós olharmos para uma árvore cortada, podemos dizer, não tem mais jeito. Mas aqui a palavra está dizendo, mesmo cortada, aquela árvore pode voltar à vida como uma planta nova, dar ramos novos. Essa é a palavra de esperança que Deus libera para a minha e a sua vida. Muitas passagens, principalmente no livro de Isaías, falam que no deserto iria correr água e que no deserto iria nascer vegetação. Essa expressão fala sobre Deus trazendo vida a um lugar de morte e esterilidade. Uma condição de morte numa condição de vida. E foi exatamente o que Cristo fez ao morrer na cruz por nós, ao rogar ao Pai para que enviasse o Espírito e nos desse nova natureza. Nós estávamos caídos, destruídos pelo pecado e não tinha mais jeito para nós. Mas Cristo veio, ou seja, para o homem que estava caído pelo pecado, houve solução. Muitas passagens que apontam ainda no Antigo Testamento sobre o Messias que viria, sobre Cristo Salvador que veio para nos salvar, sempre eram marcadas pela esperança. Lá em Isaías também, capítulo 42, verso 3, tem uma passagem que fala assim, ele não esmagará, falando sobre o Cristo, a cana quebrada, e nem apagará o pavio que ainda fumega. Ou seja, a cana quebrada, que está quase destruída, ele não vai acabar de quebrar, acabar de destruir, mas ele vai trazer restauração. O homem que está quebrado, destruído pelo pecado, ele não vai exterminá-lo, mas pelo contrário, ele vai restaurá-lo. O pavio que ainda fumega fala sobre uma chama que se extinguiu
mas ainda tem algum resquício daquela chama ali, ele não vai extinguir de vez. Pelo contrário, ele vai fazer o que está escrito lá em Lucas capítulo 12. Eu vim trazer fogo sobre a terra. Ou seja, para algo que aparentemente não tem mais jeito, ele vai trazer jeito, ele vai trazer solução e intervenção. E quando Cristo vem, nós vemos a grandiosa manifestação dele. Ele cura, ele exorciza, ele liberta. E fez isso na vida de muitas pessoas. E a gente vê uma passagem que fala claramente sobre essa intervenção poderosa e sobrenatural de Deus em Cristo, quando lá em João capítulo 11, Lázaro está há 4 dias morto e já se dizia, ele já está cheirando mal, ou seja, não tem mais jeito. Mas Cristo realiza o grandioso prodígio de ressuscitar Lázaro depois de 4 dias sepultado. Ou seja, do impossível, do improvável, eu faço acontecer. Lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo de número 5, do versículo 25 em diante, vai dizer que havia uma mulher que já por 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Sofrera muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que possuía, sem achar nenhum alívio. Pelo contrário, piorava cada vez mais a sua situação. Tendo ela ouvido falar de Jesus, veio por detrás dele, entre a multidão, e tocou no manto. Dizia ela consigo, se tocar ainda que seja na orla do seu manto, estarei curada. Ora, no mesmo instante, se lhe estancou a fonte de sangue, e ela teve a sensação de estar curada. Veja, uma mulher que sofreu por tanto tempo, gastou tudo, não tinha mais jeito para ela humanamente falando. As pessoas olhavam para ela e com certeza também constatavam que não tinha mais solução para ela. Mas de repente ela toma conhecimento de Jesus, se posiciona em fé e ela vê o impossível acontecendo na vida dela. É isso que nós precisamos fazer, agir em fé. Lá em Apocalipse capítulo 3, verso 2, o Jesus ressuscitado diz à igreja de Sardes, consolida, fortalece o resto que ia morrer. Eu gosto dessa expressão porque fala, estava quase morrendo, mas ainda tem jeito. Se você consolidar, fortalecer, esse resto que ia morrer não vai mais. Então, que fique essa mensagem no meu e no seu coração, de que com Deus ainda tem jeito. Deus abençoe sua vida, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.